Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aí assistindo esse vídeo. O Enem está chegando, eu sou o professor Feitosa. Vamos dar uma olhada no tema evolução, que é um tema recorrente do Enem. Quando se fala em evolução, lembra-se de Lamarck e Darwin. Evolução, pessoal, nada mais é do que a transformação, as mudanças que os seres vivos sofrem ao longo do tempo, até chegar a um apogeu, ao ápice das suas transformações. Quando se fala em transformação, a gente lembra do exemplo da girafa. Segundo Lamarck, a girafa, de tanto forçar para alcançar a ponta mais alta, o pescoço dela começou a crescer. E à medida que ela forçava e crescia, passava essa característica para o seu descendente. Essa é duas teorias tiradas por Lamarck. A teoria do uso e desuso, se usa alonga e se não usa atrofia, e a lei da transmissão dos caracteres hereditários. O Einstein, um cientista chamado Einstein, ele contrariou Lamarck, porque ele pegava ratos, cortava a cauda, botava esse rato para cruzar e nascia rato de cauda longa. Então ele de cara provou que a característica adquirida não passa ao seu descendente. Já Darwin dizia o seguinte, que a girafa era autora de pescoço curto, pequeno, até que nasceu uma de pescoço maior, que o ambiente selecionou ela como melhor adaptada. Ela conseguia enxergar o predador de longe, conseguia alcançar a planta mais alta, e ela foi escolhida pelo ambiente como mais adaptada. Essa é o que Darwin chamava de seleção natural. Na verdade, eu usei esses exemplos da girafa, mas na verdade, esse exemplo, Darwin, por exemplo, não citou esse exemplo, mesmo porque o pescoço comprido da girafa não está relacionado a alcançar a planta mais alta. Na verdade, a girafa vive na savana, são plantas baixas. O pescoço da girafa está mais ligado à atração sexual, né? Ou seja, girafa de pescoço comprido é mais atraente sexualmente, então passou girafa lá, outros aí, pescoço, né? Ou seja, está relacionado à atração sexual e também à disputa, eles chegam a brigar um com o outro, às vezes até quebrar o pescoço do outro. Então, Darwin e Lamarck, de fato, basicamente não usaram esse exemplo que todo mundo usa, mas enfim, dá para explicar o que é evolução. Ou seja, toda vez que tivesse ideia que pela necessidade de, por exemplo, o tubarão pela necessidade de nadar, criou nadadeiras. Então toda vez que desse ideia que o ambiente que força essa transformação, você está falando de Lamarck. Quando dá a ideia que é o ambiente que seleciona, aí você está falando de Darwin. Por exemplo, a borboleta de cor clara e de cor escura, lá da Inglaterra, por exemplo. As de cor clara dominavam. Depois da Revolução Industrial, a fuligem das fábricas deixava os prédios, vamos dizer assim, mais escuros, então daqui a pouco a mais escura conseguia se camuflar naquela fuligem lá. E a mais clara começou, ou seja, o ambiente é que seleciona. Essa é a ideia de Darwin. Darwin também usou outras ideias para poder comprovar a evolução. Ele usou a ideia de órgãos homólogos de análogo. Órgão homólogo é aquele que tem a mesma origem e tem função diferente. Por exemplo, os nossos braços têm a mesma origem das asas da ave. Enfim, tem função diferente. Ele também explicou os órgãos análogos, que são aqueles que têm origem diferente, mas têm a mesma função. Um gafanhoto, por exemplo, as asas partem daqui, a ave daqui, ou seja, origem diferente, mas tem a mesma função, órgãos análogos e homólogos. Darwin também usou os fósseis, análise comparativa entre os fósseis. Vamos lembrar que fóssil é qualquer vestígio, restos deixados pelos nossos antepassados. Darwin usou ainda a presença de órgãos vestigiais. O apêndice, por exemplo, é algo que a gente não usa mais. Leva a acreditar que num passado bem distante, nós poderíamos ser herbívoros e ele produzir alguma enzima para digerir os vegetais. Como nós deixamos de ser herbívoro propriamente dito, esse órgão hoje em dia, em síntese, não tem mais funcionalidade, seria um órgão vestigial. Então, Darwin usou essas prerrogativas para poder afirmar a evolução dos seres vivos. Obviamente que Darwin também teve falhas, né?
Assim como Lamarck teve bastante falha. Porque vamos imaginar Lamarck dizer que quanto mais se usa, melhor fica. Então, se fosse assim, uma pessoa de 80 anos poderia ver bactéria, por exemplo, de tanto ele usar o olho dele agora é potente. Não é verdade, né? Se Lamarck fosse correta a ideia dele, a pessoa fazia física, ficava forte, o filho já nascia bem forte também. Não é verdade. Então, Lamarck teve suas falhas, né? Isso não quer dizer que ele não tenha sido importante, foi importante sim para a explicação da evolução, e Darwin também teve suas falhas. Darwin falou porque Darwin não soube explicar o porquê dessa evolução, como era que ela acontecia e como é que ela permitia. Tanto que toda vez você vê a evolução explicada pela ótica da genética, aí você não está vendo basicamente a ideia de Darwin, você está vendo o neodarwinismo, que é a explicação da ideia de Darwin usando a genética como vamos dizer assim, o pontapé, como a base para explicar a evolução. Era isso de evolução. Boa sorte a todo mundo. Felicidade.